Durante a participação na 8ª cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, em São Vicente e Granadinas, o presidente Lula vai se reunir hoje com ele, Nicolás Maduro. Tá aí, imagens aí da chegada do Lula lá em São Vicente e Granadinas. Na conversa com Maduro, a expectativa ali dos auxiliares do presidente da República é que ele fale aí, meça a temperatura no país e fale sobre o cumprimento do Acordo de Barbados, né, celebrado em outubro do ano passado. O acordo prevê eleições transparentes e democráticas, além da libertação de membros da oposição ao regime. Duda, eu vou te provocar no bom sentido, meu amigo. Lula mostrando basicamente o seguinte, né? Voto impresso nos outros é refresco. Boa tarde para você, amigo. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Rodolfo. Saudade já aqui do Rodolfo, porque o Rodolfo é sempre uma presença querida na redação, então prefiro que ele fique aqui em São Paulo. O Rodolfo, que fala muito bem de política, também escreve muito bem sobre bunker, esportes, tá? né? Nosso bunker. Estamos aqui no nosso bunker aqui da redação, né? Qualquer coisa, nós vamos sequestrá-lo aqui em Brasília e deixa logo o Rodolfo aqui numa salinha ali, preso. Depois a gente... Aí, se você quiser, depois você paga o resgate, enfim, a gente dá um jeito. E o Rodolfo, que faz, né? Tem uma coluna fixa na Cruzoé. Essa semana escreveu sobre o Daniel Alves. Mas, então, Rodolfo, volte logo, tá? Mas, falando, então, do Lula lá, né? Lula lá na Guiana e em São Vicente e Granadinas. Bom, você falou aí, é uma cúpula da CELAC, né? A CELAC tem esse nome complicado, comunidade, não sei o quê, do Caribe. A CELAC, ela é a OEA sem Estados Unidos e sem o Canadá, né? Que foi criada, segundo o Lula, para poder incluir Cuba, né? Na reunião passada que teve da CELAC no começo do ano passado, eu acho que foi lá no Paraguai, ou algum país aqui do Cone Sul, o Lula falou isso claramente, né? A gente criou a CELAC para ajudar Cuba. E ele está indo lá, vai ter também um encontro com o ditador Nicolás Maduro. A gente até comentou aqui que ele passou pela Guiana, passou pela Venezuela, ali por São Vicente, né? Vai falar com Maduro. Tem uma situação de tensão ali em relação a uma possível invasão da Guiana, e o Lula fala, sobre esse assunto eu não vou falar, né? Isso aí é um assunto proibido. E a questão das eleições, você citou aí esse acordo que foi feito em Barbados, acho até que o Celso Amorim foi mandado para lá, e ali era meio que um compromisso, né, que o Maduro assumiu oficialmente, do tipo, não, pode deixar, vou fazer uma eleição limpa aqui, né? Só que de lá para cá aconteceu a inelegibilidade da Maria Corina Machado, que é a principal candidata da oposição, na verdade é a candidata da oposição, porque ela venceu as eleições primárias, por 15 anos ela não pode se candidatar. Depois nós tivemos a expulsão do escritório do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, porque se manifestaram ali falando dos problemas do regime. E mais recentemente, a prisão da Rocio San Miguel, que era uma analista militar, era fonte aqui de vários jornalistas brasileiros, sabia tudo dos militares na Venezuela, ela dava aula para eles, né? Uma pessoa super inteligente, mas é claro que com esse regime ficando cada vez mais repressivo, ela começou a se posicionar mais sobre a questão de direitos humanos e acabou que sumiram com ela, né? Não se tem notícia de para onde ela foi, e não só prenderam ela, como a filha, o marido, o ex-marido e irmãos dela, né? Familiares, né? Então, Maduro não dá nenhuma demonstração de que vai permitir eleição limpa na Venezuela, e o Lula está lá, assim, é um erro o Lula aí, porque mesmo que eles saiam de lá falando, prometendo alguma coisa, o Lula está endossando o Maduro. Só essa
presença dele lá, vai fazer foto, vai cumprimentar. Então, já tem um posicionamento aí do governo brasileiro, do Itamaraty, do Lula, do Celso Amorim, de apoiar esse cara que realmente não mereceria nenhuma confiança. É a política internacional brasileira, né, Duda? Porque é como, inclusive, nós registramos na capa da semana passada da Cruzoé, inclusive daqui a pouco nós vamos entrar na Cruzoé, e vai ser legal, porque como o Rodolfo está aqui, então ele vai me ajudar nessa dobradinha aqui. O Brasil literalmente está no colo dos ditadores, né, Rodolfo? Quer dizer, o Brasil caminha literalmente para se apoiar, para se sustentar, para embarcar embarcação. Na embarcação é feio, né? Para fazer parte da pior embarcação sentar no colo mesmo. Senta no colo, enfim, é isso. Dos piores homens, né, da nossa contemporaneidade, né, Rodolfo? E isso fica martelando o discurso, né, democrático das eleições, das últimas eleições no Brasil, né? Como a cada encontro, né, a gente registrou aí que na semana passada também o Lula se sentou com o chanceler russo à mesa, junto com a Amorim, e a gente tem que seguir, na verdade, a gente segue martelando, tem que seguir martelando, porque é a contradição que expõe o discurso vazio que esse grupo político fez na última eleição. Dentro de casa é o discurso democrático. Do lado de fora, eles só se reúnem e prestigiam as piores autocracias do mundo. Os piores grupos, né, onde não tem liberdade, os piores líderes, né? Maduro e Putin são o grande destaque, mas estão juntos com o Hamas também. E parece que tudo parece um outro governo, né, no discurso. O discurso é um dentro de casa, do lado de fora é outro. É uma turminha da pesada, né, Rodolfo? E aí eu acabei de publicar na Cruzoé, tá? Acho que é interessante falar, porque acabou de ter uma notícia hoje que mostra bem aí o que é essa turminha da pesada, né? Onde que o Maduro está no cenário internacional. O tribunal Maduro não consegue deter investigações, não é, Duda? Exatamente. Maduro não consegue deter investigações sobre crimes contra a humanidade, né? Matheus, coloca na tela, por gentileza, aí o artigo do Duda enquanto ele comenta. Isso aí. Podem ver que eu publiquei, eu estava começando a falar com vocês aqui. Mas a história qual que é, né? A ONU mandou uma missão independente para analisar as acusações de crimes contra a humanidade perpetuadas pelo regime, pela ditadura do Nicolás Maduro. Essa turma levantou um relatório enorme de 443 páginas. Eles avaliaram quase 3.000 casos de venezuelanos e trouxeram essa acusação formal de crimes contra a humanidade. Isso inclui tortura, mutilações, execuções extrajudiciais. O que é isso? Assassinato, pura e simplesmente, com todos a estrutura estatal funcionando. Então, tanto a Direção-Geral de Contra-Inteligência Militar, quanto a Polícia Nacional Bolivariana, enfim, todas as forças de segurança atuando para reprimir a população, né? E o regime do Maduro, ele até falou, não, mas isso aqui não acontece aqui, permitiu, então, que o Alto Comissariado da ONU tivesse um escritório em Caracas e ficou brigando lá no TPI, no Tribunal Penal Internacional, para ver se conseguia interromper as investigações, né? Então, eles apelaram, fizeram um recurso lá pedindo para que isso não fosse feito, porque, puxa, afinal, a gente deixa as pessoas virem aqui para Caracas para observar o que está acontecendo e a gente não fez nada, né? E o TPI hoje, né, mesmo dia em que o Maduro vai encontrar o Lula, dá uma declaração dizendo que não, que as investigações vão continuar porque elas são bem fundamentadas, né? Então, essa é a situação.
Em algum momento a gente pode realmente ter uma acusação formal do Maduro no TPI em Haia, e aí o passo seguinte deveria ser o que é o momento do Putin agora, né? Quer dizer, alguém precisa só pegar o Putin e levar ele lá para ele responder ao julgamento, e aí os juízes é que vão decidir se ele vai ser condenado ou não. Então, é uma notícia ruim para o Maduro, que mostra quem que é esse ditador, qual que é o nível dele, e nesse momento triste aí que o Lula vai lá fazer uma foto com ele.